Olá, Pocs, tudo bem? Eu sou a Sui e hoje eu vim falar um pouquinho sobre o livro Pedra no Céu, do autor Isaac Asimov. Eu não conhecia o autor, eu conheci através do meu amigo Roberto, que me deu esse livro em 2018. Sorry, Roberto, só agora que eu li, gente. E eu li pelo desafio de janeiro do Pocket, que era para ler um livro que se passasse no espaço. E porque dia 8 de janeiro foi o dia do astronauta, então eu acabei escolhendo ele, né? Porque, enfim, desencalhar da minha estante, gente. Amém. E na história nós vamos conhecer o Joseph, que ele é um alfaiate aposentado. Aí, num dia comum, ele está fazendo uma bela caminhada em Chicago. Quando ele levanta o pezinho dele para dar o próximo passo, do nada acontece um pequeno acidente no laboratório, numa parte da cidade de Chicago. E o que acontece, gente? Joseph é transportado para uma terra futurística, com milhares de anos. Quando ele desperta no outro lugar, ele fica atordoado, fica imaginando, será, meu Deus, será que eu estou num sonho? Será que eu estou com amnésia? Porque eu não lembro de ter visto isso aqui. A única coisa que ele tem de lembrança é uma pequena boneca que quando ele ia passar o pé, né, para dar o próximo passo, que ele ia passar por cima, foi o que veio e acompanhou ele. E ele, sem saber o que fazer, acaba saindo caminhando, vai acabar batendo na porta, encontrando a casa do Aibin. O Aibin vive com a esposa dele e com o sogro escondido. Porque, infelizmente, a gente lá tem uma regrazinha básica nessa terra do futuro, onde as pessoas, teoricamente, são idosos, que chegam na idade de 60 anos, eles têm que sofrer eutanásia. Bem cruel, né? Eu também achei, mas tudo bem. E nisso, e também o sogro do Aibin é cadeirante, então ele não tem como ajudar nas tarefas das cotas que ele tem que cumprir. E ele, com receio de quando o Joseph chegou, porque ele não entendia o que o Joseph estava falando, o Joseph não entendia o que ele falava devido milhares de anos, gente, em idiomas diferentes, né? Então, o sogro do Aibin sugeriu que ele levasse o Joseph para um laboratório que estava fazendo um experimento, que era o Dr. Chet. Ele estava fazendo um experimento com os ratinhos, já tinha feito um experimento também com umas pessoas aí, gente, que não deu certo, que para fazer o quê? Que a mente humana, no caso do Joseph, outras pessoas que vivem na Terra, fosse evoluída. Deixa eu situar vocês. O Joseph chegou numa terra futurística, onde a terra ela é vista como uma terra marginalzaça, abandonada, onde boa parte da terra é inabitável devido a ela ter várias áreas de radiação. E nós, seres humanozinhos lá, não somos bem vistos. Por quê? Nós somos a escória de todos os outros milhares de planetas que existem nesse futuro. A Terra é a escória. São os seres humanos que não são bem vistos porque são rebeldes, porque fazem guerra, não querem cumprir com seus deveres, né? E tipo assim, o pessoal nessa Terra, os que eles são chamados de terráqueos ou de forasteiros, eles sofrem preconceito enorme, gente, uma xenofobia enorme. Eu fiquei impressionada com isso. E, tipo assim, me desculpe, aí já ia falar uma palavrão, desculpe, gente, mas fique pra lá porque vocês não prestam. Então, pra isso, o Seth, que também é humano, ele consegue criar um meio de fazer com que a mente humana evolua. Só que ele não tinha pego ninguém que tivesse dado certo. E ele acaba fazendo do Joseph, escondido dos anciões, que é que controla todo o império onde a Terra agora está, né? Que está ao redor. E nisso, o assistentezinho dele, do Seth, acaba dedurando ele para os anciões, porém deixa seguir a vida. Não, fez o teste com o Joseph sobreviveu, entrega para o Aibin para poder ajudar o Aibin na casa dele normal, né? Só que isso, os anciões, já sabendo da história, começam a monitorar
o Joseph, quando ele volta para casa do Aibin, e também o... Ai, me fugiu agora a minha memória. O Dr. Sete, para saber qual era o plano dele futuramente, porque eles dizem que todo esse teste que ele está fazendo é para que os humanos sejam mais evoluídos, tenham a mente evoluída, para poder fazer uma revolução contra os outros planetas. Porque devido, né, os seres humanos na Terra, o ser vivo naquele momento, ser totalmente marginalizado. Nisso, o Joseph começa a ajudar o Aibin nas tarefas, é bem evoluído, e a mente dele começa a sofrer uma mutação, onde ele começa a ler a mente dos outros, começa a ter percepção de quando o Aibin tá chegando, de quando é o Gran que tá chegando, quando é a esposa dele, devido a toda essa evolução. Então ele sempre percebe que tem alguém vigiando ele, só que ele não sabe quem é. Né? Então aí ele fica nisso, começa a fazer todas as tarefas, só que ele começa a ficar zangado pelaquela rotina e por querer voltar para Chicago, para a realidade que ele conhece. E ele faz um plano de um dia fazer o quê? Fugir. Nessa fuga, gente, que ele vai acabar parando na cidade, porque ele tenta voltar lá no laboratório, né? Que ele quer procurar um emprego para ver se consegue voltar para sua terra. Ele acaba encontrando a Paula, que é a filha do Dr. Chet, né? E também um encontro com Bel Avadan. O Bel Avadan, ele é um arqueólogo e que ele é um terráqueo. Ou seja, ele tem uma raça diferente de nós humanos considerados no livro, né? E o objetivo da vida dele é provar que as primeiras pessoas que habitaram a Terra foi sim os seres humanos, os que são considerados escórias. Porém, tanto isso que ele leu num livro, que é um livro que é proibido, que é só os anciões que teriam acesso de toda essa projeção. Porém, todos os outros planetas não aceitam isso, né? Porque é onde eles vieram de uma escória como nós. E nisso vai começar uma aventura de perseguição entre o Bel Avadan, que vai acabar ajudando o Joseph, porque ele vai se apaixonar pela Paula, que, tipo assim, são raças diferentes, que ele, assim, meu Deus, porque eu tô gostando de alguém que não é da minha raça. E ele vai gerando todo esse preconceito em relação a eles. E eles começam a aventura e em uma perseguição, eles são presos pela polícia, pela milícia daquele período, e onde o secretário do governador acaba pegando eles. E o que acontece? O secretário, gente, é um tremendo pilantra. Ele que tá fazendo toda uma ação de fazer uma revolução junto com o primeiro-ministro lá, digamos assim, porque tem uma separação assim, né, gente? O secretário, o primeiro secretário, o secretário do secretário. Estão fazendo toda essa armação porque eles é contra a questão do governo e querem se vingar. Ou seja, ele quer matar milhares de pessoas, invadir, ele quer criar um vírus que matasse várias pessoas para eles poderem dominar, ser realmente o dono do poder naquele momento. E como começa toda uma guerra, porque o Joseph começa a ler a mente de todas as pessoas, começa a dedurar que ele está fazendo coisa errada. Aí nisso vai acabar encontrando o governador, que não acredita, né? Até que o Joseph começa a mostrar todo o que ele está pensando naquele momento e que vai tentar provar que eles estavam certos, né? E quem eram os errados, quem queria fazer uma revolução e acabar atingindo todos os outros planetas, não era ele o Dr. Sete com a evolução, né, da mente humana, mas sim o governo por trás. E o final foi engraçado porque eu fiquei assim, não aconteceu isso, gente, meu Deus. Eu falei assim, será? Até que chega na última página que é explicado todo o procedimento que aconteceu. E eu gostei muito do livro, gente, porque é um livro que eu não conhecia, não estava acostumada com o enredo. Tem umas partes que eu senti um pouco parecido com Star Wars. E
É engraçado porque o livro ele acaba tratando muito da questão do preconceito que é feito em relação aos humanos, a questão da Terra, da questão de como o mundo, como a Terra acabou se destruindo e sendo marginalizada pelos outros planetas, e a questão também da muita briga entre o poder, porque eu acho que isso é uma coisa universal e uma coisa que nunca vai se acabar. É porque sempre vai existir pessoas que querem tomar o poder para si e acham que a verdade dele é absoluta. E eu achei interessante a primeira experiência que eu tive com o autor, e eu super indico o livro Pedra no Céu. E também vocês podem conhecer os outros livros do autor, que ele tem uma série que é mais famosa, que é Fundação, e que é bem vista, porque esse aqui foi lançado em 1950 como um conto, porém depois ele foi juntando todos os contos que ele fez, acabou virando um livro e é muito bom. Então, gente, essa foi a minha dica de hoje. Beijo pra vocês e venha ler com o Pocket.